Tem uma passagem tão incrível a todos que estão aqui ou em casa, os que visitam, tanto aqui embaixo quanto na galeria. Tem um povo, agora até nos Estados Unidos estavam ali, pastor, tá o som assim, tá. Então que Deus abençoe vocês também que estão aí acompanhando e que essa graça do Senhor cerque aí também. Lucas 9, do 10 ao 17, traz uma passagem extremamente conhecida e eu penso que vale a pena lermos para relembrarmos e vamos tratar a temática uma boa conversa. Uma boa conversa. E aí automaticamente... Não, falei uma boa conversa, uma boa companhia, corrigindo, uma boa companhia. E aí automaticamente nós vamos desenrolar aqui 3 pontos muito interessantes para nós memorizarmos. Penso que você já encontrou Lucas 9, do 10 ao 17, se você está com a Bíblia, leia a sua Bíblia. Se você não tiver na sua Bíblia, é só acompanhar nas telas que vai aparecer aí para você, tá bom? Diz assim: entre mentes, ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo quanto tinham realizado. Então, ele os levou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Contudo, as multidões ficaram sabendo e o seguiram, e as acolheu e as ensinava-lhes acerca do reino de Deus, e atendia a todos que tinham necessidade de qualquer cura. Ao cair da tarde, os 12 se aproximaram de Jesus e lhe sugeriram: despede a multidão para que possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem alimento e pousada, pois aqui estamos em lugar desabitado. No entanto, ele lhes ordenou: dá-lhes vós algo com que possam se alimentar. Mas eles replicaram: não temos nada além de 5 pães e 2 peixes, a não ser que compremos comida para todo esse povo, pois estavam ali reunidos cerca de 5.000 homens. Ele então orientou os seus discípulos: fazei-os sentar em grupos de 50 pessoas. E assim procederam os discípulos, e todos se assentaram. Então, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo o olhar em direção ao céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem para toda a multidão. E aconteceu que todas as pessoas se alimentaram até ficarem plenamente satisfeitas. E os discípulos recolheram 12 cestos completos de pedaços que haviam sobrado. Paizinho, lemos a tua palavra, compreendemos que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E por isso te pedimos, Senhor, que a nossa mente não fique apenas naquilo que lemos, mas ela perceba aquilo que o Senhor quer falar conosco através deste texto. Por isso, no nome de Jesus, toda resistência mental, toda resistência no coração, seja agora destruído pelo poder que há no nome de Jesus, e que tanto nosso ouvido como mente e coração possam estar realmente ligados na tua palavra e naquilo que é a tua vontade para as nossas vidas. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Uma boa companhia. Perceba, olha, no desenvolver do nosso dia a dia, nós nos encontramos com muitas pessoas. São pessoas que fazem parte
inúmeras vezes do nosso cotidiano. Pessoas que acrescentam e pessoas também que às vezes tiram, subtraem coisas que temos. Mas é certo de que todos os seres humanos precisam de companhia, precisam de relacionamento. Nós não fomos criados para vivermos solitários. É bem verdade que às vezes no exercício do viver, em inúmeros momentos vivemos períodos de deserto, em que nós nos sentimos incompreendidos até mesmo por aquelas pessoas mais próximas. Existem momentos outros que, por mais que tenhamos pessoas atentas ao nosso lado, ainda assim, em nossa alma, nos sentimos em um verdadeiro deserto. Mas é fato que nós precisamos de relacionamento. É fato que nós precisamos conversar. Nós precisamos de um bom papo. E olha, existiam inúmeras pessoas no tempo de Cristo que precisavam de uma atenção, de alguém que de fato pudesse falar algo que acrescentasse ao coração delas. Não religiosos que davam direções e não cumpriam aquilo que falavam, nem tampouco escribas que eram pessoas legalistas que diziam é isso e pouco ligavam para a alma do ser humano. Percebam, o ser humano de fato é um ser muito complexo e por isso eu acredito que princípios não mudam, mas tratamento nós temos que ter cuidado para tratar cada um de uma forma especial, até mesmo para aplicarmos princípios. Nós não somos especialistas em pessoas, não somos. E por isso, inúmeras vezes, nós, seres humanos, precisamos estar ali aos pés do Senhor Jesus, dizendo, Senhor, me ajuda, porque não sei como falar, não estou tendo paciência em ouvir, percebo que estou falhando, ou estou dando muito e não estou tendo a devida retribuição. Mas para o Cristo não existia isso. Ele sondava os pensamentos, ele conhecia as intenções do coração. E por isso todos que sentiam necessidade de uma boa companhia vinham no Cristo, aquele que de fato poderia acrescentar a vida delas. E por isso, onde Jesus ia, uma multidão seguia. E essa multidão era composta não apenas de políticos, acredito que naquele tempo existiam no meio dessa multidão políticos. Era composta não apenas por empresários, eu acredito que existiam empresários também naquela multidão. Não era composta apenas por autoridades daquele povo, porque eu acredito que naquela multidão existiam autoridades presentes, mas era em um grande número compostas por pessoas pobres, humilhadas, escorraçadas, até mesmo vistas diante da sociedade como irrecuperáveis, pessoas como alguns pregadores gostam de dizer, improváveis, que ao olhar fala, esse não vai dar nada, essa não vai dar nada, já errou demais. Eu penso que no meio dessa multidão existia a Susana, existia a Maria Madalena, existia lá o próprio Mateus, o publicano, existiam tantas inúmeras pessoas, que talvez ao olhar da sociedade eram pessoas reprováveis, mas elas encontravam no Cristo não a intenção da acusação, mas o estender das mãos para o ajudar perfeito. E por mais que compreendendo as suas condições eles estavam ali, ainda assim eles viam no Cristo essa disposição de falar tete a tete, falar a verdade, ensinar o caminho. E estava ali, então, uma grande multidão, composta por inúmeras pessoas. E olha, eu entendo perfeitamente que quando estamos numa boa companhia, existem algumas coisas que acontecem e que, de fato, saltam os nossos olhos. E por isso, diante dessa introdução, quero tecer a primeira verdade. Em uma boa companhia, o tempo passa e não percebemos. Você pode repetir isso comigo? Em uma boa companhia, o tempo passa e não percebemos.
Existem conversas que nem começaram e nós estamos falando, quando vai terminar? Existem assuntos que começam bons, mas depois pesam a alma e dizemos, não quero mais isso. Existem ações que tomamos que falamos, não é bom isso. Mas quando estamos numa boa companhia, a conversa inicia pela manhã. E se não tiver alguém para se levantar dizendo, põe fim nessa conversa, porque estamos num lugar deserto, e eles precisam voltar, eles precisam se alimentar, eles precisam encontrar um povoado, e se essa conversa se estender, vão ter dificuldade, porque estamos num local deserto. Às vezes eu acredito que na verdade essa pontuação dos discípulos não foi um zelo demasiado, mas foi um pouco de implicância exagerada. Ciúme, de dizer, olha, estamos aqui, estamos vindo, estávamos realizando tantos milagres, na hora que estávamos conversando, o texto começa dessa forma, os discípulos estavam, ao regressar, os apóstolos relataram a Jesus tudo quanto tinham realizado, versículo de número 10, então ele os levou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. É como se eles estivessem dizendo, agora que estávamos abrindo nosso coração para Ti, Senhor, com toda a atenção exclusiva, quando nós começamos a falar tudo aquilo que estávamos realizando, tudo aquilo que o Deus, o Pai, estava fazendo pelas nossas vidas, e aí a multidão soube onde o Senhor estava e atrapalharam a nossa conversa. Parece que aquela pontuação do fim da tarde dos discípulos era uma pontuação dizendo, Jesus, nós queremos conversar contigo. E essa multidão nos atrapalhou. E é interessante justamente isso, porque quando nós formamos uma equipe, um colegiado de pessoas próximas, é comum nós trocarmos uma ideia e dizermos assim, nós temos que marcar uma conversa em um horário que não é um horário comum da multidão, porque no horário da multidão nós não conseguimos conversar. Quem entende esse negócio aqui? Por quê? Porque a multidão chega e Jesus, ele dá atenção a todos aqueles que querem. Olha, em uma boa companhia, o tempo passa e não percebemos. O tempo passa e não percebemos, porque sabemos que as palavras que ali estão sendo ditas são palavras que trazem edificação. Às vezes, nós gastamos muito tempo com aquilo que não edifica. Passamos horas a fio com aquilo que não traz sentido à nossa alma. Perdemos um bom tempo durante os nossos respectivos dias com pensamentos, com sentimentos que não acrescentam nada. Aquele Cristo estava ali no deserto, mas quando chegou à multidão, estava ele dando atenção à multidão. Você pode ser um que está compondo essa grande multidão, e assim como aconteceu naquele período, Jesus pode, nessa noite, estar dizendo, venha para a minha companhia, então. Eu vejo um povo sedento. Quando eu vejo esse povo indo ao Senhor no deserto, eu penso de verdade naquilo que está escrito, cito sempre esse versículo aqui, Mateus 11, 27, 28. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Não tem um que vai diante do Senhor e é lançado fora. O Senhor trata cada uma ovelha como uma exclusiva. Talvez você não está tendo atenção na sua casa, talvez você não está tendo atenção no seu casamento, e há de convir que tem momentos no nosso casamento que nós acordamos de fato coringa, não Batman. Nós queremos briga, dando canelada, e naquele momento é complicado qualquer tipo de harmonia, e precisamos estar firmes em Jesus para as coisas, olha, entrarem nos seus devidos eixos. Pode ser que você esteja nesse dia hoje, mas você escolheu o melhor lugar, você escolheu vir para a família, você escolheu estar na casa do Pai. Escolheu ser tratado, escolheu ouvir palavras que vão edificar a sua vida, que vão te dar um novo ânimo, que vão restaurar a sua percepção, que vão te dar discernimento e orientação naquilo que você tem que fazer.
Uma boa companhia tem esse peso. E passa o tempo rápido, porque de fato é uma conversa que traz revelações. Mostra ao nosso coração aquilo que de fato estamos vivendo e nos dá um norte, um destino. Às vezes andamos batendo cabeça de lá e cá, quando na verdade deveríamos sentar diante do Senhor e ouvir aquilo que Ele tem para falar aos nossos corações. Uma boa companhia tem essa possibilidade de passar o tempo e não percebermos. E é sempre bom quando nós compreendemos isso, porque parece que no decorrer do dia existem situações que acontecem que parece que nunca vão passar. É um pecado que bate a porta, é uma afronta que chega no dia a dia, é uma acusação indevida, e parece que aquilo vai tomando o nosso coração de uma forma tão terrível, e um segundo parece uma hora parece 24 horas. E quando estamos assim, nós precisamos ir para a companhia do Pai, sentar no chão, porque o tempo vai passar e perceberemos que aquilo que está sendo insuportável para nós, em Deus, passa e passa rápido. Quem recebe isso aqui nessa noite? Você pode estar sendo travado aí, meu irmão. As dores podem estar sendo absurdas. As circunstâncias podem estar te cercando. O capeta pode estar investindo pesado. A sua alma pode estar pedindo aquilo que não é agradável diante de Deus. E se você resistir com a sua força, certamente você cairá. Desculpa a sinceridade e a franqueza. Eu não estou aqui contando um conto para encher a tua alma, mas não te edificar. Mas olha, se você se aproximar do Pai, ouvir aquilo que o papai tem a falar ao seu coração, acredite, a força que você não tem, você receberá da parte dele. É como o caso de Sansão, caiu com Dalila. Engraçado, um dia na reunião dos homens estávamos falando justamente isso. Sansão, o seu significado, um dos significados do seu nome é forte. A interpretação do seu nome é forte. Dalila, o significado do nome Dalila é a fraca. Olha que coisa terrível. O forte caiu para a fraca. E quando ele caiu para a fraca, ele ficou fraco. E quando ele ficou fraco, ele virou alguma coisa jocosa para o povo. Virou saco de pancada, virou objeto de chacota. Mas no momento em que ele se aproximou do Papai Celestial, algo sobrenatural aconteceu. No momento da sua fraqueza, Deus deu a força necessária para ele realmente contra-atacar o ataque do inimigo. Talvez você está sendo muito atacada, muito atacado. Você não está tendo força para resistir. Mas quem sabe, talvez a história de Sansão te ensine. Com as suas forças, mas com a força dele, tudo é possível. Numa boa companhia, aprendemos um segundo ponto extraordinário. Compreendemos o sentido da abundância. Você pode falar comigo? Compreendemos o sentido da abundância. Deus é um Deus abundante. Ele tem prazer de nos abençoar. Para Ele não é impossível. 5 pães e 2 peixes se multiplicam como alimento para mais de 7.500 pessoas, segundo a minha conta. Perceba, se são 5.000 homens sentados naquele monte, talvez a metade, digo eu, aí de uma numeração muito minha, talvez a metade fosse casados. Então nós temos ali 2.500 mulheres também. Então temos 7.500 pessoas. Vamos acrescentar mais 1.000 crianças? Então 8.500 pessoas ali. E Jesus pega 5 pães e 2 peixes e mostra o sentido da abundância. Quando estamos em uma boa companhia, o pouco se torna muito.
aquilo que aparentemente é escasso se torna em abundância, porque aquilo que Deus faz é incompreensível para os homens, só vive através da fé. A compreensão da abundância de Deus não está baseada em quanto temos na nossa conta bancária, quanto temos na nossa poupança. A compreensão da abundância de Deus não está em quanto entendemos, quantas línguas falamos, quantas faculdades temos. A compreensão da abundância de Deus está o quanto estamos andando em Deus. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. As coisas podem estar apertadas, mas quando nós estamos numa boa companhia, as portas se abrem, as coisas chegam de forma surpreendente. Uma oração faz multiplicar 5 pães e 2 peixes para uma multidão de pessoas. Repito aquilo que é uma frase minha e que tenho levado como conceito para a minha vida. Em inúmeras vezes não temos aquilo que queremos, mas Deus sempre nos dá tudo aquilo que nós necessitamos. Talvez você esteja necessitando de algo hoje, acredite, um milagre pode acontecer, coisas surpreendentes podem acontecer, só fique na boa companhia. Na boa companhia, ele poderia muito bem dispensar, mas ele fala, é família. E a família, se tem pouco feijão, coloca água. Se tem pouco arroz, divide. O ovo se torna para uma multidão. Porque na boa companhia existe algo maravilhoso, que é o milagre da multiplicação. É quando nós nos aproximamos dizendo, eu só tenho um pouquinho. Mas nós temos fé e vamos orar, porque o pouco se tornará muito. Se lembram da mensagem anterior? O que tu tens na tua casa, mulher, do profeta? Só um pouquinho de azeite. Vá na vizinhança, pegue todos os fracos possíveis, potes possíveis, entra na sua casa, fecha a porta juntamente com seus filhos. Tem milagres que nós só vivemos com a nossa família. Aleluia. Vá, fecha a porta com a sua família e ore. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam orando, quando começaram a dividir o azeite, o pouco se tornou muito. Mas olha que coisa incrível. Ainda assim, eles não sabiam o que fazer com o azeite. E eu acho que a chave está aí, não na abundância, mas o que nós temos que aprender a fazer com a abundância. Porque parece que tem gente que se atrapalha quando tem abundância. Aleluia. O problema não é o não ter. O problema começa quando tem. Na mensagem de domingo de manhã, qual foi o nome mesmo da mensagem, Alex? Quem não tem visão perde a direção. Provérbios vem falando de coisas maravilhosas, sabedoria, prudência e não insensatez ou sensatez. Gravei, professor? Gravei, né? E olha, uma das coisas maravilhosas de sermos sensatos, que na hora da abundância, nós não... Qual é o nome mesmo? Eu esqueci, que os funqueiros, a gente está até conversando aquele dia, mestre, que os funqueiros, ostentação, na abundância, nós damos não à ostentação. E na abundância, também damos não à avareza. Porque o processo de Deus na nossa vida é que possamos viver e viver bem. E viver bem, não necessariamente eu tenho que ter além daquilo que eu preciso, mas eu não posso deixar de ter aquilo que eu necessito. Tanto
A ostentação quanto à avareza, ao meu ver, são pecados mortais. Existem pessoas que têm condições de comer melhor, mas preferem comer aquilo ali porque são verdadeiros avarentos. E tem pessoas que têm até a condição de viver melhor, mas não se controlam, e aí entram em dívidas, entram em situações, compram aquilo que não precisam ter, porque às vezes tem, não precisa nem fazer dívida, mas quando vai procurar, o que tem aqui no guarda-roupa? Ah, tem sapato que eu nunca usei, eu achei bonito, comprei, ponto. Na abundância, nós precisamos entender algumas coisas. A mulher chega para o profeta e diz: olha, já tem azeite, mas o que eu vou fazer com azeite? Tem abundâncias que nós precisamos ir para o pé do papai, porque nós somos bons em fazer besteira às vezes. E aí, profeta, o que eu faço agora? Ah, agora entendi. Ó, vá, não fica aqui não, você tem que se movimentar. Vá, vende, pague e viva. Você pode repetir comigo? Vá, vende, pague e viva. O profeta fala, o azeite que sobrou, melhor, o azeite que tem, vende tudo. Para vender tem que agir. Vai e pague. Tira esses cobradores das suas costas. Agora, com aquilo que sobrou, viva você e seus filhos. Administração, planejamento. Jesus estava ensinando que numa boa companhia há a compreensão da abundância. Porque terceiro e último, eu compreendo que se tem numa boa companhia, o tempo passa e nós não percebemos, numa boa companhia compreendemos o sentido da abundância, numa boa companhia também entendemos o sentido do não desperdício. Vira para quem está ao teu lado e fala, Deus também não gosta de desperdício. Meus irmãos, em uma boa companhia, entendemos que nós precisamos ter cuidados, porque o Senhor Jesus multiplica aqueles alimentos, todo mundo come e fica satisfeito, vão embora, estão várias coisas em sobra, e Jesus olha para os discípulos, discípulo é discípulo, não tem jeito, começa a conversar, não pode terminar, e no final todo mundo vai embora e eles têm que continuar trabalhando. Tá bom para você? Discípulo é assim, multidão come e vai embora, mas discípulo é compromissado. Discípulo é compromissado. Aí Jesus olha para eles e fala assim, vai e recolhe tudo. Recolhe tudo. E olha que coisa legal. Aleluia. A gente às vezes pensa que o nosso trabalho é vão no Senhor, mas a Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. A sua dedicação aos seus filhos não é vão no Senhor. O seu cônjuge não é vão no Senhor. No seu trabalho não é vão no Senhor. Nessa família espiritual não é vão no Senhor. Porque Jesus dá uma missão para eles, e eles recolhem tudo aquilo que sobrou, ensina-os que no reino de Deus não pode ter desperdício. Abro uma aspa aqui, antes de concluir esse pensamento. Às vezes nós temos moedinhas e deixamos para lá. Pega a moedinha, porque de repente uma é o pão do seu dia, no final das contas. Priorize sempre aquilo que você precisa. Entre um chiclete e um pão do dia, dê a prioridade do pão. E se sobrar, como chiclete. Estão compreendendo esse negócio?
Vai lá, foque naquilo que é o necessário. E se sobrar, a gente faz algo especial. Foque naquilo que é essencial para a sua vida. Não tente ter além daquilo que você tem como base hoje. Construa as bases. Você pode levantar um edifício maravilhoso, mas se não tiver uma boa sapata, vai tudo abaixo com rapidez. Saiu de um cômodo, desliga a luz. Que isso, pastor? Está falando isso de púlpito hoje? Estou. A luz que eu guardo lá na PIB de São João tem assim: o copo que você guarda não vai para o lixo. Pessoal que vai toda hora bebe um pouquinho de água assim, um pouquinho assim, joga no lixo. Pega o bendito do copo e guarda até o final. Que coisa! Né? Não é assim, irmãs? A torneira que você fecha é a água que você não paga. A luz que você desliga, você não paga para light. A comida que você não joga fora, vai para o seu estômago te alimentar, ou ao outro. Tem gente que peca no desperdício por olho grande. Vê aquilo, fica... Aí não aguenta comer, deixa lá, desperdício. Um dia eu fui comer em um determinado lugar, a comida era X valor, e se desperdiçasse, era 60% daquele X valor. Diz assim, come à vontade, mas se tiver desperdício, a multa é X valor. Eu falei, rapaz, que coisa boa. Tinha gente que era comida liberada, o prato, meu irmão, tem que ser muito corajoso. Ah, rapaz... Não precisa prato não, bacia resolve, aleluia. Mas se tiver desperdício, paga. Tem um bocado de gente que só vive orando, Senhor, me abençoa, me abençoa. Mas chega em casa onde está indo o desperdício, não repara. O meu salário não está dando, vai no banheiro, deixa a luz ligada. Não está na sala, a luz está ligada, a televisão está ligada, o ar-condicionado está ligado. Deixou de trabalhar, o computador está ligado. Vai na rua para comprar um pão, compra a padaria inteira. Ah, mano. Compra a padaria toda. Está entendendo isso? Isso é reino de Deus. Tem gente que reclama, Senhor, me ajuda, você vai ganhar 100 mil reais, e os 100 mil reais não vão dar. Porque você não está aprendendo a lidar com o dinheiro da forma que tinha que aprender. Não desperdice. O Senhor mostra que o nosso trabalho não é vão nele, assim concluo essa mensagem. Porque os discípulos saíram para recolher os alimentos que sobraram. E olha que coisa espetacular. 12 cestos sobraram. Entenderam isso? Quantos discípulos Jesus tinha? Quantos cestos sobraram? Dá a entender que era tipo um para cada. Era o Senhor Jesus falando, digno é o obreiro do seu? Fica quieto aí, que o milagre da multidão se reverte em ensinamento para você. A multidão come e vai, mas são os discípulos que vivem o milagre da multiplicação, porque passa por eles, e compreende o sentido da abundância e a importância do não desperdício. Para quê? Para que tenha algo além no final. Discípulos de Cristo precisam entender essas verdades. A justa, o necessário, todo mundo comeu bem, comi bem. Comi bem. E aí, vou embora. Porque a multidão não é compromissada, aleluia. Não é. Multidão quer comer e ir embora. Multidão está ali porque Jesus está dando atenção. Mas os discípulos estão ali, cansados.
mas eles estão ali servindo. Até criando situações, mas estão ali do lado. E Jesus fala, eles foram e foram embora, mas agora sobraram os cestos e vocês ficaram. 12, na Bíblia significa governo. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo para eles, existem pessoas que vão viver a multiplicação, mas só experimentar. Mas para vocês, isso será uma realidade do dia a dia. Será que tem discípulo do Senhor aqui nessa noite? Isso é uma realidade para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Essa é uma realidade para a sua vida. Todos nós passamos por processos complicados. Mas quando nós nos debruçamos no Senhor, nós vamos sendo trabalhados por Ele. O Senhor quer trabalhar a sua vida. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Veredas. Faça aquilo que precisa se fazer e espere de Deus, porque aquilo que só Ele pode fazer, Ele fará. Uma boa companhia.